Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista que estamos estudando aqui foi escrita pelo pastor Adonias Júnior, com o tema Vocacionados para uma Nobre Missão: Ser e Fazer Discípulos, com base no livro de Jeremias. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, informando de onde você está nos assistindo e qual igreja você pertence. Acione também o sino das notificações e compartilhe, porque toda semana publicaremos aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 3, que traz o título Combatendo a Falsa Espiritualidade, e que tem o texto base em Jeremias, nos capítulos 4, 5 e 6, onde estaremos lendo os versículos do 1 até o 3, do capítulo 5, para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem em suas praças, para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feristes, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram arrepender-se. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de refletir que o cumprimento da missão exige integridade e pureza de coração, porque Deus, ele não abençoa quem fingimos ser. Com o tema de hoje, vamos entender por que a Bíblia ela fala de assuntos que muitas vezes são tratados como tabu e em nossa sociedade aí. Veremos também que um comportamento pode revelar sobre a nossa espiritualidade e aquilo que muitas vezes toleramos e a Bíblia condena. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer, primeiramente, aos irmãos que têm aí nos enviado aí mensagens de todos os lugares. Em especial, eu quero aqui mandar um abraço para a Camila Azevedo. Ela é da Igreja Batista Esperança, que fica em Rio da Areia, em Saquarema. Um abraço também para o pastor Samir, daquela querida igreja. Cumprimento agora Marcos Vinícius. Ele é da Terceira Igreja Batista de Trindade, que fica em São Gonçalo. Meu abraço agora vai para o pastor Edivaldo Lopes, da Igreja Batista Memorial de Mesquita. E, por final, eu quero aqui mandar o abraço para a Márcia Soares, da Primeira Igreja Batista em Campo Lindo, que fica em Seropédica, que também está sempre aqui acompanhando as nossas lições aqui pelo nosso canal. Quando você aí que está escrevendo aqui na caixinha de baixo dos comentários, mandar o seu recado, não esqueça de falar de onde você está nos assistindo e também qual a igreja que você pertence. E também, é claro, se você não estiver inscrito aqui no nosso canal, é só inscrever para que você possa receber as nossas lições. Dessa lição de hoje, veremos que o conteúdo dos capítulos 4 até o 6 revela aí um estágio avançado da crise nacional de Judá, em que o juízo já não era apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade
que se aproximava apressadamente. Esses capítulos, eles vão conectar a situação política, a situação internacional daquela época e o fracasso espiritual do povo, bem como da mensagem profética prestes a se cumprir, mostrando que a queda de Judá não seria um acidente aí da história, mas consequência direta de sua infidelidade contínua à aliança com o Senhor. Religiosamente, Judá continuava aí vivendo uma profunda contradição. As reformas promovidas pelo rei Josias não haviam produzido uma transformação verdadeira no coração daquela população. A idolatria, a injustiça social e a corrupção moral permaneciam enraizadas naquela sociedade. Jeremias, ele denunciou líderes religiosos e políticos que transmitiam uma falsa sensação de segurança ao estarem proclamando paz, quando na realidade a nação ela caminhava para uma destruição generalizada. Historicamente, esses capítulos, eles expressam uma tensão entre o chamado ao arrependimento e a constatação da dureza do coração do povo de Israel. Por isso, Jeremias, ele convocou a nação de Judá a uma conversão urgente e profunda, que descreveu como a necessidade de circuncidar o coração. Contudo, o povo se mostrou incapaz de ouvir. O lamento do profeta, que sofreu ao anunciar aquela destruição que se aproximava, reflete a gravidade do momento histórico vivido por Judá. Então, vamos continuar aí a nossa viagem nas Escrituras, no livro de Jeremias, combatendo a falsa espiritualidade. É sobre este tema que estudaremos a partir de agora. Desta maneira, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Aparência Espiritual, Comportamentos Mundanos. Aparência espiritual, comportamentos mundanos. Neste tópico, nós vamos ver que Deus, ele não quer infidelidade. Deus não tolera a traição. Deste modo, nós encontramos aqui o problema central que se repete em Judá e que às vezes também repete nos dias atuais. Era a falta de coerência entre discurso e prática, entre explicações e exemplos. Nós já vimos até aqui como Deus chamou Jeremias para ser o profeta de Judá. Na ocasião, os babilônicos estavam prestes aí a tomar Judá. Vimos como Jeremias ele é chamado por Deus para uma tarefa difícil. Sentiu-se incapacitado, mas como o poder e a soberania divina vão encaminhar este profeta, que ainda é muito jovem, para levar aquela mensagem de Deus ao seu povo que está afastado dos caminhos do Senhor. E a partir do segundo até o sexto capítulo, nós vamos ouvir os primeiros discursos, as primeiras mensagens de Jeremias. Mensagens que, neste caso, estão sendo dadas antes, é claro, da invasão dos babilônicos. Antes de que os invasores que vêm de longe tomem conta de Judá e de Jerusalém. Neste contexto, Deus ele se utilizou do profeta Jeremias para denunciar os líderes que possuíam uma aparência espiritual, mas manifestavam o comportamento mundano. O que vamos observar na relação de Deus com o povo, tanto com Israel como com Judá, olhando para o caso de Judá, vemos que Deus considera o seu povo tão próximo, tão íntimo de relacionamento, que a metáfora
mais apropriada aí, essa figura de linguagem, bastante repetida em toda a Bíblia, sobre este relacionamento Deus, Judá, Deus, Israel, é que o povo de Deus é como se fosse a esposa do Senhor. Por isso, até mesmo a igreja de Cristo vai ser chamada de a noiva do Senhor. De fato, a maior necessidade hoje, realmente, é a presença de pessoas que desenvolvam uma vida marcada pela integridade. Integridade, que é a qualidade do que é inteiro, aquilo que é completo, que é incorruptível, referindo-se aí à retidão moral, honestidade e também consistência entre palavra e ações. Envolve agir com ética e honradez. Integridade é uma necessidade urgente, tanto em nossa sociedade como em nós mesmos. É ser honesto, é ser ético, mesmo quando ninguém está olhando. Mantendo os valores firmes. A integridade, no significado bíblico, é a inteireza de caráter, pureza e coerência entre o que se crê, o que se fala, o que se vive, baseado na retidão de Deus. Não é perfeição, mas um comportamento sincero com honestidade e fidelidade, mesmo sob provações. O íntegro, ele reflete a justiça divina, rejeitando a corrupção e a mentira. A morte da integridade tem causado grandes estragos na sociedade e na igreja. Uma comunidade liderada por pessoas, por líderes aí deficientes, sem integridade no caráter e na coerência das atitudes, pode até apresentar grande potencial, mas jamais manifestará realizações concretas e permanentes. Na verdade, uma liderança deficiente ou ineficaz compromete não apenas a comunidade local, a igreja local, mas toda uma geração. Não é fácil aí definir espiritualidade. No entanto, a sua presença ou a sua ausência é facilmente percebida. Quanto à relação entre Deus e o seu povo, mostra aí a pureza deste relacionamento, mostra a firmeza desta aliança e mostra o conhecimento aí íntimo que o povo deve ter em relação ao seu Deus. Um relacionamento que é pessoal, um relacionamento que é aprofundado. No entanto, apesar desta verdade ser enfatizada em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, inclusive enfatizada demasiadamente no Antigo Testamento, quando falamos de Israel e Judá. Infelizmente, algo terrível vai acontecer. Não é o fato de Judá simplesmente ter pecado, ou do povo de Israel, o Reino do Norte, ter comprometido aí alguns deslizes. O problema é mais sério. O problema é infidelidade. O problema é traição. Se olharmos para os dias atuais, vamos ver que existe uma necessidade gritante na igreja deste tempo. É de uma liderança espiritual, uma liderança que seja sacrificial, que seja plena de autoridade, vinda do alto. O nosso chamado é para a integridade e não para a carnalidade. É para a essência e jamais para a aparência. Foi o profeta Isaías quem disse: vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar. O seu ouvido não estão surdos, que não possam ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Assim destaca Isaías 59, versículos 1 e 2. É necessário haver aí um processo de purificação, de santificação. Sem processo de santificação, não há liberação para a presença de Deus. O próprio autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, afirma que sem santidade, sem santificação, ninguém poderá vir a Deus.
Não há como aproximar-se de Deus praticando o que Deus odeia, o que Deus condena. A integridade gera inimizade contra o pecado. Em Isaías 1:18, o nosso Deus ele faz um convite amoroso. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Dessa forma, entendemos que todo mundo pode errar. Mas errar é uma coisa. Agora, infidelidade é outra coisa bem diferente. Traição, ela não é aceita. E é esta a reclamação do Senhor através do profeta Jeremias para com Judá. E dessa forma, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título O Vírus da Carnalidade. O Vírus da Carnalidade. Neste tópico veremos que o comportamento imoral, espiritualmente aí falando, do povo, tanto do Reino do Norte, Israel, quanto de Judá, é lamentável. E Deus ele coloca isso muito claro, dizendo com todas as letras que o comportamento era absurdo e que o seu povo, o povo que vivia em aliança com Deus, que tinha prometido fidelidade, agora agia de forma absolutamente reprovável. Aqui vemos que a carnalidade, no sentido bíblico, refere-se a um estilo de vida dominado pela natureza pecaminosa, ou seja, a carne, em oposição à vida guiada pelo Espírito Santo. A carnalidade é caracterizada pela imaturidade espiritual, pelo egoísmo e pela submissão aos desejos terrenos. Descrito, inclusive, em 1 Coríntios 3:1 até o 3. Como viver como crianças em Cristo. A mente carnal é inimiga de Deus, porque está focada no eu e, dessa forma, está em oposição à santificação. Como podemos ver, seja em nossa vida individual, em nosso contexto familiar, em nosso relacionamento na igreja, ou até mesmo na sociedade, muitas coisas que estão aí erradas conosco podem ser atribuídas aí à nossa própria carnalidade. Em relação a Judá, realmente todos os limites foram ultrapassados. A nação estava absolutamente reprovada diante de Deus. Geralmente, às vezes a gente até erra quando colocamos aí os nossos olhos e corações em algo além de Cristo. Paulo ele descreve cristãos carnais como crentes que, embora salvos, comportam-se de maneira mundana, de maneira pecaminosa e de maneira imatura. Em Gálatas 5, de 19 a 21, Paulo ele vai listar comportamentos carnais, incluindo imoralidade, inimizade, contendas, inveja e egoísmo, entre outros. Não existe possibilidade de viver com Cristo e com o mundo ao mesmo tempo. Essa atuação, ela leva as nossas orações não terem respostas, refletindo aí a nossa fraqueza emocional e também física, perda de paz, ausência de alegria e diversos, inclusive, tipos de enfermidades assim acometidas. Dessa forma, podemos ver que a carnalidade ela é um estado espiritual em que o cristão, esse nascido de novo, decide consciente e persistentemente viver para si mesmo e não para Cristo. O cristão carnal é aquele que, apesar de ter tido aí a sua experiência de fé com Cristo, continua sendo controlado pelos seus impulsos da carne. A vida cristã não pode ser vivida de qualquer forma. Na vida cristã não pode existir prática sem o amor. Pregação sem unção é mero entretenimento. E no capítulo 3, o texto ele vai nos dizer que durante o reinado do rei Josias, o profeta Jeremias ele comenta o comportamento
de Israel. E naquela atitude cultural daquele tempo, Deus diz o seguinte: depois de ter feito tudo isso, pensei que ela, Israel, voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã, traidora, no caso Judá, viu essas coisas, viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Israel tinha caído na mão dos assírios no 8º século. Então Deus, figuradamente, diz: olha, eu dei a carta de documento de divórcio e eu a dispensei, porque ela agia como uma mulher que não tem vergonha. Mandou o seu recado. Da mesma maneira, olha só o que acontece. Depois de tudo isso, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu. Sem temor algum, se existe algo que jamais poderá ser negligenciado em nossa caminhada espiritual, é realmente a consagração a Deus. Mesmo que sejamos indignos, que tragamos conosco as nossas misérias, ou que o nosso passado aí esteja marcado por deslizes horrorosos, há um desejo de Deus em nos purificar, a fim de sermos usados para a glória dele. No serviço de Deus, nós precisamos mais do que habilidades, mais do que competência, mais do que performance. No serviço de Deus, nós precisamos de integridade, de fervor espiritual, da manifestação da presença e do poder do Espírito Santo. É isso que precisamos. No serviço de Deus, nós dependemos não de nosso conhecimento, do nosso treinamento ou experiências somente, mas da ação transformadora do Espírito Santo. Foi Charles Spurgeon quem disse: é de extraordinária unção espiritual e não extraordinário poder intelectual que necessitamos. Essa é a realidade da nossa igreja hoje. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título Removendo o Véu. Removendo o Véu. Neste tópico, nós veremos que nos próximos capítulos, Deus ele vai anunciar o julgamento que virá. E agora, o povo de Judá só tem duas alternativas: ou arrepende-se, ou terá claramente aí o juízo de Deus caindo sobre eles. E Deus ele começa a anunciar essa possibilidade. Nos capítulos 5 e no capítulo 6, nós vamos descobrir aqui que, de fato, a corrupção atingiu o nível mais elevado possível. O texto diz: procurem em suas praças para ver se podem encontrar ali alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Deus não está naturalmente aí passando dos limites. De fato, o povo chegou a um nível aí terrível de decadência e de maldade. Este é o bom momento para também nós refletirmos quais são os véus que estão cobrindo aí a nossa face e que necessitam serem removidos, porque a condição para sermos instrumentos de Deus é o arrependimento e a vida íntegra e a consagração. É não ter a face coberta por verniz espiritual. Muitas pessoas imaginam aí que quando Jeremias ele fala que Israel prostituiu, é apenas simplesmente aí uma figura de linguagem, sem nenhum fator motivador. Mas a verdade, o que a gente aqui vai descobrir é que esses cultos pagãos daquela época, eles eram cultos com orgias também. Então, quando o texto fala de comportamento de Judá em relação ao seu procedimento aí, não é mera linguagem figurada. Porque esses cultos pagãos,
eram feitos em lugares altos, eram feitos perto de árvores grandes e verdejantes, distantes da comunidade. Eles celebravam a fertilidade da terra e o ritual de culto aos deuses pagãos. Ele também tinha aí a presença dessa expressão sexual. O povo, quando participava de um culto pagão, literalmente se prostituía também. Por isso que se fala até em prostituição cultual na Bíblia. Então, a infidelidade, a imoralidade sexual, infelizmente, não é apenas uma questão de figura de linguagem aqui. A figura ilustra aí o relacionamento de Israel e Judá com Deus, mas também havia uma prostituição, uma imoralidade literal naqueles cultos pagãos naquele tempo. Dito isso, dessa forma, se não tivermos uma vida cristã autêntica, não cumpriremos a missão que recebemos. A consagração precede o cumprimento da missão que fazermos aí novos discípulos. O Evangelho de Jesus reivindica uma metamorfose de vida, um modo de vida transformada. O Evangelho de Jesus exige uma santidade que é trazida para a realidade, pois Deus ele não está, nunca esteve e nunca estará disposto a usar aí um povo que não seja santo, independentemente dos métodos adotados. O problema é que, infelizmente, o ser humano ele julga a igreja por valores externos, valores visíveis e contábeis. Ou seja, a beleza do templo, quantos números de pessoas estão congregando, se existe aí uma estrutura administrativa adequada, o tipo de celebração realizada, a liturgia implementada, os estilos musicais compartilhados, se o pastor é um bom pregador, entre outros fatores aí. No entanto, os critérios de Jesus em relação à igreja são bem diferentes. Os critérios de Jesus giram em torno de valores eternos, de valores íntimos e invisíveis. Em nenhum momento da história, Jesus ele foi e nunca será encontrado aí julgando a igreja pela estrutura que possui. Antes, a avaliação de Jesus refere-se em como o pecado que assedia a igreja constantemente ele é tratado, em como a igreja se comporta mediante as provações e em como a igreja vive e anuncia o evangelho do reino. Os critérios usados por Jesus para julgar a sua igreja, esses critérios são mais particulares do que público. É muito mais íntimo do que externo. Cristo está menos interessado em nossa produção e mais interessado em nossa devoção. A obra de Deus não pode ser definida em termos de resultados visíveis ou contábeis. Apenas isso. A obra de Deus deve, acima de tudo, ser definida pela postura de corações que tenham aí o caráter de Cristo. Primeiramente, Deus requer de nós uma vida transformada. Deus exige fidelidade. Ele deseja obediência. Obediência à ordem de fazermos discípulos. Ide e fazei discípulos. Essa é a ordem de Jesus. E neste caminhar chegamos à conclusão desta terceira lição deste segundo trimestre da revista Palavra e Vida. Aprendemos muitas coisas na lição de hoje, não é mesmo? Na lição de hoje, aprendemos que devemos rejeitar a hipocrisia, a idolatria, seja no cotidiano ou na celebração do culto, a fim de vivermos em conformidade com a vontade de Deus. O culto sem arrependimento se torna repulsivo diante de Deus. A falsa espiritualidade não se limita a desvios individuais, mas reflete uma crise
mais profunda de caráter. Uma crise no discernimento e também na responsabilidade. Quando a espiritualidade ela é usada como instrumento de poder, instrumento de manipulação ou autopromoção, ela deixa de cumprir o seu propósito transformador e passa a gerar abuso, confusão, afastamento dos valores éticos e espirituais autênticos. Combater aqui a falsa espiritualidade exige o resgate da integridade, em que o discurso e a prática caminham juntos. A verdadeira espiritualidade, ela se manifesta por meio da humildade, por meio do serviço, por meio da transparência e da devoção. Sem esses pilares, qualquer expressão espiritual torna-se vazia, ainda que revestida de linguagem religiosa. O enfrentamento da falsa espiritualidade não é um ataque à fé, mas uma defesa de sua autenticidade. Portanto, somente uma espiritualidade enraizada na verdade, no amor ao próximo e na coerência ética pode tornar aí uma comunidade de fé, uma igreja local saudável. O nosso chamado é para inspirarmos e para encorajarmos as pessoas, gerando novos discípulos no reino de Deus, não pelo medo ou aparência, mas pelo exemplo e pela fidelidade aos mandamentos divinos. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Adonias Júnior. Na primeira reflexão, uma pergunta: quais sinais indicam que uma espiritualidade pode estar baseada na aparência e não na transformação genuína? Na segunda reflexão, uma outra questão: como a falsa espiritualidade pode afetar a vida em comunidade? Na terceira e última reflexão, uma outra indagação: que hábitos nos ajudarão a desenvolver uma espiritualidade saudável? Nós acompanhamos as palavras duras e diretas de Jeremias, criticando aí e condenando o comportamento de Judá. Judá, a semelhança de Israel, que se afastou do Senhor. Fidelidade da igreja é o que Deus hoje quer de nós. Também isto está pactuado na aliança com Cristo. E aqui nós vimos que a atitude foi de infidelidade e de traição por parte de Judá. Isso certamente tem muito a ver com a nossa vida hoje, porque todos que conhecemos a Deus e a sua mensagem, a sua palavra, inclusive que estamos em Cristo, estamos numa relação de aliança também com Ele. Temos, com isso, um compromisso de fidelidade para com Deus e também para com a sua palavra. Nos dias atuais, esses dias confusos como os nossos, nós podemos falhar, nós podemos tropeçar, todos nós podemos assim agir em muitas coisas. Diz Tiago, mas não podemos virar as costas para Deus. Se fizermos isso, estaremos traindo o nosso compromisso de fidelidade. Lembre-se, traição é a maior decepção e frustração que alguém pode causar a Deus. Dessa forma, hoje estudamos aqui no nosso canal Jeremias, capítulos 5 e 6, com o tema Combatendo a Falsa Espiritualidade. E assim, amigos e irmãos, terminamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, convido você a se inscrever aqui no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe aqui o seu comentário falando de onde você está nos assistindo aí, qual a cidade e também a igreja que pertence.
acione o sino das notificações e compartilhe, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando aqui a lição de número 4, com o título A Verdadeira Circuncisão. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?